Ao longo de muitos anos, a WWE produziu incontáveis gimmicks, segmentos e lutas, nos quais todos os envolvidos sabiam de antemão que iriam falhar. Não por incapacidade, mas porque a má televisão era por vezes conscientemente aceite ou mesmo planeada propositivamente. Esses momentos não tinham nada a ver com negócios inteligentes e menos ainda com humor. Eram frequentemente demasiado pessoais, demasiado degradantes e atingiam os lutadores onde mais doía, na sua reputação e dignidade. Então, por que a WWE permitiu tais situações, embora fosse claro que não beneficiavam realmente ninguém? E quem, no final, teve que pagar o preço por essas decisões? Para entender isso, começaremos com um exemplo em que a humilhação ocorreu abertamente e sem disfarces na televisão ao vivo. Top 1. Bad News. Barrett enterra Miz vs Brodus Clay. Depois que Wade Barrett se tornou o personagem Bad News Barrett, ele ficou por um tempo quase sem lutar no ringue. Em vez disso, a WWE o usou como um comentarista eloquente que interrompia outros segmentos e os desmantelava verbalmente. Um exemplo particularmente claro disso foi a edição do SmackDown de 24 de janeiro de 2014. Lá, Barrett interrompeu uma luta já sem vida entre The Miz e Brodus Clay e deixou claro desde o início que não se trataria de wrestling. Durante a curta e insignificante luta, Barrett comentou ininterruptamente e lançou um insulto após o outro sobre os envolvidos. Principalmente The Miz foi alvo de ridicularização, não apenas como lutador, mas como toda a sua persona. Os espectadores imediatamente captaram esse tom, e de uma luta já fraca, tornou-se uma exposição pública. Quando Miz finalmente venceu com um DDT sem espetacularidade, a vitória pareceu insignificante, quase embaraçosa. Era óbvio que essa luta só existia para ser enterrada diante das câmeras. Mais tarde, o próprio Barrett admitiu que suas palavras atingiram Miz pessoalmente. Em vez de se arrepender, ele orgulhosamente declarou que era exatamente isso que fazia uma boa promo de vilão. Mas quando emoções reais são feridas e a fronteira entre papel e realidade desaparece, surge uma questão crucial. Isso ainda era entretenimento, ou já era uma humilhação consciente? Top 2. The Abraham Washington Show. Um formato de talk show que prejudicou ainda mais a ECW. Nos últimos meses da ECW, a WWE tentou desesperadamente conter a queda de audiência com novas ideias. Uma delas foi The Abraham Washington Show, um segmento de talk show que aparecia regularmente nos programas. Cada edição era introduzida por Tony Atlas, que frequentemente oferecia mais entretenimento do que o próprio segmento, pois ria descontroladamente e não levava a sério o que acontecia ao seu redor. Abraham Washington possuía carisma, mas o formato em si era vazio em conteúdo e mal preparado. O que se seguiu foram entrevistas sem direção, onde os lutadores convidados zombavam abertamente do programa e de seu anfitrião. Christian e outros convidados zombavam de Washington, questionavam sua credibilidade e, assim, dominavam completamente o segmento. O problema real não era o escárnio, mas o fato de não haver quaisquer consequências. Washington não foi atacado fisicamente, nem exposto no sentido clássico do wrestling, e não recebeu um retorno claro. Os espectadores viam, portanto, um apresentador que era humilhado semana após semana, sem que uma história compreensível surgisse daí. Embora Abraham Washington fosse um lutador treinado, a WWE o deixou em apuros nesse papel. Após o fim da ECW, ele desapareceu completamente da televisão por muito tempo. Esse segmento foi uma tentativa fracassada de comédia. Ou outro exemplo de como a WWE conscientemente permitiu que um talento caísse publicamente. Top 3. Big Dick Johnson, quando um criativo se torna uma piada pública. Após o fim da ECW, a WWE continuou apostando em figuras de comédia questionáveis, e poucos exemplos representam tão bem a ultrapassagem consciente de limites quanto Big Dick Johnson.
Por trás do personagem não havia um lutador, mas um membro da equipe criativa que de repente foi colocado diante das câmeras. O papel era uma mistura bizarra de comédia pastelão barata e insinuações sexuais, que apostava quase exclusivamente na vergonha alheia. Desde suas primeiras aparições, ficou claro que essa figura não tinha a intenção de entreter, mas de provocar. Johnson era regularmente inserido em segmentos onde era fisicamente humilhado, geralmente por golpes baixos direcionados, vendidos como uma piada recorrente. Para alguns espectadores, isso pode ter provocado risadas a curto prazo, mas nos bastidores, logo ficou claro que esse papel era extremamente desconfortável para o próprio envolvido. Declarações de participantes posteriores mostram que a dor era real e a situação era tudo menos engraçada. A WWE sabia exatamente como essas aparições seriam recebidas, mas decidiu explorá-las ainda mais. Com a mudança para uma orientação mais familiar, Big Dick Johnson desapareceu do programa quase da noite para o dia e nunca mais foi mencionado. Restou uma figura que é vista principalmente como um símbolo de quão facilmente as pessoas podem ser sacrificadas em nome da comédia. Isso foi entretenimento inofensivo ou um ato calculado de exposição às custas de um indivíduo? Top 4. Pat Patterson e Gerald Briscoe no Hardcore Evening Gown Match, King of the Ring 2000. A rivalidade pelo título Hardcore entre Pat Patterson e Gerald Briscoe funcionou surpreendentemente bem na televisão. Como uma brincadeira de comédia no Raw, gerou risadas porque ambos atuaram como personagens exagerados, mas no King of the Ring, a WWE foi longe demais. Uma rivalidade de TV se tornou um Hardcore Evening Gown Match em um grande evento pago, onde os fãs esperavam wrestling sério. A ideia veio diretamente de Vince McMahon. Originalmente, deveria haver uma luta entre Trish Stratus e Lita no card, mas McMahon insistiu em colocar os Stooges em um cenário semelhante. Patterson apareceu como Patrícia, Briscoe como Geraldine, e o público reagiu não com entusiasmo, mas com incredulidade. Muitos consideraram a luta desrespeitosa e completamente fora de lugar. Em retrospectiva, esse confronto é considerado uma das piores lutas da história do wrestling. Em uma edição do Raw, talvez se pudesse rir disso, mas em um pay-per-view, pareceu um tapa na cara dos espectadores. Isso foi comédia ousada, ou simplesmente uma desvalorização consciente de um evento pelo qual os fãs pagaram? Top 5. Lance Storm e o rótulo fatal Boring, Raw 2003. Em 2003, a WWE decidiu explorar abertamente uma fraqueza real de um lutador, com consequências fatais para Lance Storm. Em uma storyline no WWE Raw, Storm foi publicamente chamado de chato pelo General Manager Stone Cold Steve Austin. O que era para ser um gimmick provocador, rapidamente se tornou um problema que saiu do controle. Comentaristas como Jerry Lawler adotaram o termo, e o público começou a gritar "boring" em quase todas as ações. De repente, Storm não era mais apenas parte de um papel, mas permanentemente marcado. Cada sequência técnica, cada chave de submissão se tornou motivo de escárnio. A WWE havia conscientemente permitido uma luta e uma representação que deveriam parecer ruins para criar um efeito. Mas, em vez de um push planejado, o rótulo "boring" levou a um enorme dano à imagem. Os planos originais de incluir Storm em um grande main event do Survivor Series foram silenciosamente descartados. Em uma última tentativa, Storm recebeu um gimmick de dança completo com música embaraçosa e alegria forçada. Para um técnico sério, aquilo foi a ruptura final. O que começou como uma ideia criativa, de fato, encerrou sua carreira no ringue. Isso foi um risco calculado ou um experimento consciente às custas de um talento. Top 6. Jillian Hall e o gimmick de canto intencionalmente irritante. Com Jillian Hall, a WWE, em meados dos anos 2000,
Apostou em um conceito que foi desde o início projetado para irritar o público. Hall se apresentava regularmente e cantava músicas conhecidas propositalmente desafinadas, a fim de gerar o máximo de rejeição como vilã. Mas, em vez do calor clássico, rapidamente se desenvolveu outro sentimento: a irritação de mudar de canal. A WWE sabia que essas apresentações eram musicalmente insuportáveis, mas as deixava acontecer repetidamente na esperança de gerar atenção. O problema não estava tanto em Hall, pois ela interpretava seu papel de forma consistente e sem reservas. Pelo contrário, mostrou-se novamente que a má televisão era produzida intencionalmente. Os segmentos seguiam sempre o mesmo padrão: sem desenvolvimento, sem punchline, sem consequências reais. Com o tempo, o gimmick parecia esgotado, mesmo para os espectadores que o consideravam irônico no início. Hall admitiu mais tarde que tudo se repetia e que nenhuma direção criativa era mais discernível. Outro indício da questionabilidade dessa ideia é o fato de que muitas dessas aparições mal podem ser mostradas hoje, pois usavam música licenciada. O que resta é a lembrança de um gimmick que deveria conscientemente incomodar, mas que, em última análise, mostrou principalmente quão pouca consideração a WWE tinha pelo impacto a longo prazo. Isso foi entretenimento provocador ou simplesmente uma sobrecarga calculada do público? Top 7. This Is Your Life, com John Cena. A tentativa fracassada de copiar a história. Raw 2011. O segmento original This Is Your Life, com The Rock e Mick Foley, de 1999, é considerado até hoje um dos maiores destaques da história da WWE. Exatamente esse legado foi tentado reproduzir em 14 de novembro de 2011 no WWE Raw, desta vez com John Cena no centro. Desde o início, ficou claro que a WWE estava apostando conscientemente na nostalgia, embora as premissas fossem completamente diferentes. Em vez de comédia inteligente e memórias pontuais, o segmento pareceu pesado e sem rumo. Convidados do passado de Cena entravam no ringue um após o outro, contavam anedotas absurdas e por vezes deprimentes, mas o público mal reagia. Onde em 1999 havia risadas e energia, em 2011 predominava o silêncio. Nem mesmo Cena, conhecido por sua capacidade de salvar qualquer situação, encontrou acesso ao material. O segmento se arrastou, perdeu todo o ritmo e fez os espectadores sentirem que algo fundamentalmente não estava funcionando. Em vez de encerrar o experimento precocemente, a WWE deixou o segmento correr por completo, embora as reações fossem inequívocas. Restou a impressão de que se aceitou conscientemente uma televisão ruim, apenas para copiar um sucesso antigo. Isso foi um erro inofensivo, ou um momento calculado em que um talento de ponta foi exposto a uma situação embaraçosa para forçar a atenção. Top 8. This Is Your Life, com Bayley. Um segmento que prejudicou uma personagem, Raw 2017. Quando a WWE, em 29 de maio de 2017, recorreu novamente ao conceito de This Is Your Life no WWE Raw, desta vez atingiu Bayley durante sua rivalidade com Alexa Bliss. Já de antemão havia um ceticismo palpável, pois a lembrança da tentativa fracassada de Cena ainda estava fresca. No entanto, a WWE decidiu implementar o segmento quase inalterado, embora o caráter de Bayley possuísse uma dinâmica completamente diferente e fosse construído de forma significativamente mais sensível. No ringue, seguiram-se revelações embaraçosas e comentários propositalmente ofensivos que ridicularizaram o passado de Bayley, em vez de desenvolvê-lo. O público reagiu com silêncio, vergonha alheia ocasional e interesse quase imperceptível. Ao contrário dos ataques clássicos de vilões, aqui faltava qualquer forma de compensação ou dramaturgia clara. Bayley parecia exposta, não desafiada. O segmento prejudicou massivamente sua credibilidade e minou o personagem role model arduamente construído. As reações foram predominantemente negativas, e muitos viram este segmento como um ponto de virada,
do qual a personagem de Bayley se recuperou apenas lentamente. A WWE, no entanto, deixou o segmento ser exibido por completo, embora fosse claro que não estava funcionando. Foi um erro criativo infeliz, ou outro exemplo de como a televisão conscientemente ruim foi aceita, mesmo que prejudicasse um talento de forma duradoura. Top 9. Jim Ross e Dr. Heine, uma humilhação pública no Raw 2005. Em 24 de outubro de 2005, a WWE atingiu um limite particularmente problemático quando Jim Ross se tornou o centro de um segmento no WWE Raw, que mais tarde ficou conhecido como Dr. Heine. Naquela época, Ross acabara de passar por uma cirurgia intestinal séria e estava abalado tanto física quanto emocionalmente. Vince McMahon o havia atraído para o show com a promessa de uma surpresa positiva. O que se seguiu, no entanto, não foi uma homenagem, mas uma exposição proposital diante das câmeras. McMahon zombou abertamente do estado médico de Ross e transformou um tema sensível em comédia barata. Para muitos espectadores, o segmento não pareceu provocador, mas simplesmente desagradável. O próprio Ross descreveu mais tarde o quanto essa situação o afetou, especialmente porque ela sobrecarregou emocionalmente sua família. Apesar das reações claramente negativas, a WWE deixou o segmento ir ao ar sem cortes e até o seguiu mais tarde, incluindo mais insinuações e desenhos animados no site. Este exemplo mostra particularmente claramente como a WWE estava disposta a usar o sofrimento pessoal para chamar a atenção. Em vez de mostrar respeito por uma das vozes mais conhecidas do wrestling, sua vulnerabilidade foi transformada em entretenimento. Foi uma tentativa fracassada de humor negro, ou um ato calculado de humilhação que ultrapassou os limites do suportável. Top 10. Mike Adamle, um general manager que estava fadado ao fracasso. Em 2008, a WWE tomou uma decisão cujas consequências só foram totalmente compreendidas a posteriori. Mike Adamle, que já havia se destacado como comentarista por inúmeros deslizes, foi subitamente nomeado General Manager do WWE Raw. Internamente, sabia-se que Adamle estava sobrecarregado com esse papel, mas exatamente esse caos parecia fazer parte do plano. Ele aparecia com cartões de roteiro, confundia nomes e parecia inseguro, enquanto o público reagia cada vez mais irritado. Em vez de lhe dar tempo ou apoio, a WWE permitiu que esses erros escalassem conscientemente na televisão. Adamle foi retratado como uma figura de autoridade ingênua que não irradiava respeito nem controle. Mais tarde, descobriu-se que ele sofria de uma doença cerebral em desenvolvimento durante esse período, o que explicava muitos de seus problemas. Em retrospectiva, parece particularmente amargo que a WWE o tenha impulsionado para essa posição, embora fosse claro que ele não conseguia atender às exigências. Adamle tentou manter a profissionalidade, mas o papel prejudicou sua reputação de forma duradoura. No final, ele desapareceu do programa e ficou a sensação de que não apenas uma televisão ruim foi produzida, mas uma pessoa foi conscientemente colocada em uma situação em que só podia perder. Isso foi risco criativo, ou um exemplo de como a WWE expôs talentos e personalidades propositalmente ao fracasso. Esses 10 exemplos mostram que a má televisão de wrestling nem sempre surge por acaso. Às vezes, é conscientemente permitida ou mesmo planejada intencionalmente, mesmo quando é claro que os talentos sofrem com isso. A questão permanece se esses momentos realmente servem ao entretenimento ou se ultrapassam limites que não devem ser ignorados. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder mais histórias do lado sombrio do wrestling.